desafios e soluções para o reflorestamento em áreas urbanas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Refloresta Cast. É o nosso podcast que é essencial para você que é profissional da área ambiental e tem paixão pelo reflorestamento e que quer entrar nessa empreitada lucrativa faturando mais de R$30 mil todos os meses trabalhando com reflorestamento. Para quem não me conhece, eu sou o engenheiro Leonardo, eu atuo há mais de 15 anos trabalhando com reflorestamento dentro desse mercado, tenho bastante expertise e know-how para passar conhecimento para vocês aqui nesta live maravilhosa do Refloresta Cast. Então vamos lá, antes da gente começar a nossa live, se você ainda não segue o nosso canal, eu vou pedir para você seguir e ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo como esse do dia de hoje. E essa live é muito importante porque nós vamos falar sobre as problemáticas enfrentadas no reflorestamento nas áreas de preservação permanente dentro das áreas urbanas. Então nós vamos falar sobre os desafios e soluções para o reflorestamento em áreas urbanas. Este é o tema da nossa live do dia de hoje. Então nós vamos falar de problemas, como por exemplo a poluição. Muitas áreas de preservação permanente são objeto de poluição, seja ela no corpo hídrico por esgoto, seja ela por disposição irregular de resíduos urbanos, como lixo doméstico ou entulho de material de construção civil. O pessoal também faz descarte e muitos outros tipos de resíduos domésticos, como sofá, cama, micro-ondas, vários outros tipos de utensílios domésticos são descartados de forma criminosa nas áreas de preservação permanente e isso causa alguns problemas que eu vou falar mais adiante. Nós vamos falar também de soluções práticas para fazer as manutenções, ou seja, os tratos culturais dessas áreas em processo de recuperação. Nós vamos apresentar algumas soluções práticas que vocês podem minimizar alguns problemas. Então, é importante deixar bem claro aqui nessa live, a gente trata aqui do tema sobre reflorestamento. Reflorestamento é quando você pega uma área degradada, ou seja, uma área destruída pelo homem, e você planta espécies nativas do bioma daquele local. Por exemplo, você está no bioma amazônico, tem uma área degradada lá numa área de preservação permanente, você entra com um plantio de reflorestamento com mudas de espécies do bioma amazônico, vai cuidar dessa área até que ela se transforme em uma floresta novamente. Então, isso aí é chamado de reflorestamento. Algumas pessoas me perguntam se eu trabalho com reflorestamento de pinos, teca, eucalipto. Quero deixar bem claro que isso não é reflorestamento, isso é plantio comercial ou de povoamento. Ou seja, quando você planta mogno africano, teca, eucalipto, são madeiras que daqui 15, 20, 30 anos vão ser colhidas essa madeira vai ser colhida, vai ser beneficiada e vai ser comercializada. Então o nome disso é plantio comercial ou de povoamento. Isso não é plantio de reflorestamento. Deixando bem claro o que é plantio de reflorestamento, o que é plantio comercial de povoamento, damos prosseguimento à nossa live de hoje. É uma satisfação tê-los aqui comigo. Fico muito contente e feliz em poder passar todo esse conhecimento adquirido em mais de uma década e meia trabalhando com reflorestamento. Então hoje você vai entender sobre os problemas causados pelos próprios seres humanos em plantios de reflorestamento dentro das áreas urbanas das cidades brasileiras, tá? E isso pode te fazer sair à frente dos demais profissionais, principalmente se você está começando agora no nicho do reflorestamento. Porque tem alguns profissionais que estão há muitos anos no mercado, até tem certo nível de experiência, mas não sabem onde está a armadilha da casca da banana, que você pode pisar, escorregar e se machucar. Aqui nessa live você vai aprender a evitar as armadilhas do reflorestamento na área urbana, nas áreas de preservação
permanente das cidades, das áreas urbanas. Então, nessa discussão de hoje, que eu vou ter aqui com vocês, passando esse conhecimento para vocês, eu vou explorar esses principais desafios e eu vou apresentar essas estratégias práticas de forma bem eficaz, tá? Para você poder superar essas barreiras do reflorestamento da área urbana, garantindo assim que você tenha de fato um retorno financeiro e traga inúmeros benefícios para a comunidade, que são benefícios do que uma floresta formada proporciona aí para a comunidade local, beleza? Dentre elas eu posso até citar algumas. Você sabia que uma APP recuperada, uma floresta formada, ajuda a melhorar o microclima local? Pois é, isso ajuda bastante. Então, você tem um clima mais fresco, mais agradável. Então, esse é um exemplo do benefício que uma floresta pode proporcionar dentro da área urbana, tá? Por que essa live de hoje aqui, esse Refloresta Cast do dia de hoje é uma oportunidade para você? Primeiro, quero te contar que é uma oportunidade devido à necessidade de reflorestamento das áreas de preservação permanente. Tem profissional que acha que reflorestamento só acontece lá onde Judas perdeu as botas, lá na área rural, na fazenda, lá no Mato Grosso do Sul, ou lá no fundó da Amazônia. Não, o reflorestamento, ele acontece dentro das áreas urbanas, dentro das cidades brasileiras também. Por que funciona assim? Porque é lei. Nós temos o Código Florestal Brasileiro que diz que todas as áreas de preservação permanente, as chamadas APPs, elas devem ser reflorestadas. Então essa live de hoje é uma grande oportunidade para você entender que isso aqui não sou eu que estou falando que a área de APP tem que ser reflorestada. É a legislação do nosso país que fala que as APPs devem ser reflorestadas. Não importa se a APP é dentro da área urbana ou se é na área rural. Uma área de preservação permanente dentro de área urbana ou rural é uma área de preservação permanente e ela precisa ser reflorestada. Por quê? Porque é lei, é obrigatório. Pessoas ou empresas que não fazem podem ser multadas, podem sofrer sanções. Então, é uma oportunidade para você, porque existe a necessidade de reflorestamento das APPs. Segundo ponto, por que essa live é uma oportunidade para você? Porque se você saber quais são os problemas que podem aparecer no seu reflorestamento na APP urbana, você vai saber como você pode evitá-los, como você pode não cair nessas armadilhas e você maximizar o teu lucro. Leonardo, me dá um exemplo. Vou dar um exemplo um exemplo que muito acontece. Fogo. Chega na época de estiagem, na época que chove pouco, o que acontece? As pessoas costumam colocar fogo em lixo que está lá dentro da APP. Resíduo urbano, armário, sofá, cama, jogada na APP. População do bairro vai lá e coloca fogo. Pega fogo na área de APP, queima toda a área de APP. Então, se você saber como antecipar esses problemas, você pode evitar os prejuízos, tanto para você quanto para o seu cliente, tá? Por que essa live é uma oportunidade para você, profissional da área ambiental que está me assistindo aqui? Para você poder aprender a usar as técnicas corretas para você fazer o monitoramento. Você vai aprender aqui comigo como que você pode fazer o monitoramento de forma adequada na sua área para evitar que aconteçam problemas, ou seja, você não vai ter prejuízos, nem você nem o teu cliente, se você fazer as técnicas corretas de monitoramento, tá? E eu vou dar um exemplo disso que é aqui na minha empresa, o Viveiro Floresta Nativa, que nós seguimos uma metodologia completa para fazer os monitoramentos nas áreas de APP e evitar com que ocorram vários problemas aí que eu vou falar a seguir para vocês, tá? Eu recebi aqui uma objeção: Leonardo, eu não tenho experiência suficiente com reflorestamento em APPs de área urbana para poder lidar com todos esses desafios. Veja, reflorestamento, da área urbana tem mais problemas do que na área rural, certo? Na área rural também acontece fogo.
pode queimar suas mudas também. Só que na área urbana é pior. Por quê? Porque a população pode jogar lixo lá. Isso vai causar vetores de doença e a incidência de incêndios criminosos são muito maiores que na área rural. Então, fica ligado hoje aqui nessa live, porque se você não tem a experiência suficiente com reflorestamento em áreas de APP urbana, você vai aprender a lidar com esses desafios comigo aqui hoje, que eu vou te dar essa aula e vou dizer como que você vai fazer para você se livrar desses problemas aí dentro da área urbana, tá bom? Tem uma outra pergunta aqui. O custo inicial para implementar soluções de reflorestamento em áreas de APP urbana é muito alto. Veja, o custo inicial é o mesmo que de um plantio de reflorestamento que você vai fazer na área rural. A mesma metodologia que você vai usar para plantar na área urbana é a mesma metodologia que você vai utilizar para plantar na área rural. Então, o custo inicial para implementar não é muito alto, né? Apenas alguns cuidados são necessários na hora de fazer o plantio na área urbana, assim como você faz na área rural. E isso vai evitar com que seja jogado lixo na área, isso vai evitar com que o fogo estrague com o seu plantio de reflorestamento. Então fica comigo aqui nessa live que nós vamos falar disso adiante. Recebi uma outra pergunta aqui. Leonardo, o fogo pode queimar todas as mudas e isso vai arruinar o meu plantio. Como que eu resolvo essa questão? Veja bem, essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Por quê? Porque dentro da área urbana, como eu disse, a população ela costuma jogar muito lixo dentro da APP. O pessoal joga, eu já vi sofá, eu já vi cama, armário, eu já vi micro-ondas, já vi televisão. O pessoal joga resíduo de poda de jardinagem, então cortou a grama lá, cata aquela grama, poda de galho de árvore, joga lá na APP também. Eu já vi um pouco de tudo, entulho de construção civil, só com entulho você não consegue queimar, certo? Mas esses outros materiais que eu falei para vocês, esses outros resíduos, eles se riscar um fósforo lá. Nesse tempo seco, sem chuva, pega fogo, queima todo o resíduo, acaba o fogo alastrando, pega no capim, alastra, entra dentro da APP e queima toda a APP. Como que você pode resolver essa questão? Eu vou contar para vocês mais adiante qual é a forma correta de se fazer para você resolver essa questão do fogo. Eu não vou te contar agora, porque ela já está aqui na nossa programação da live para eu falar como que resolve essa questão. Nós vamos entrar lá, mas existe a solução para evitar aí com que o fogo estrague todo o seu plantio, tá bom? Mas antes de falar a forma correta de se fazer o plantio, eu gostaria de falar quais são os erros cometidos nos plantios de reflorestamento, aonde os profissionais acabam não tomando os devidos cuidados e atropelando algumas etapas, e isso depois o preço pode ser cobrado um preço caro, ou seja, você pode ter prejuízos no seu plantio de reflorestamento. Primeiro erro e o mais comum é fazer a manutenção com tratos culturais de forma errada. Nessas fotos que eu vou mostrar para vocês, vocês vão verificar o que acontece quando ocorre o incêndio criminoso. Muitos profissionais, eles acabam fazendo a manutenção de forma errada. Como que é a manutenção de forma errada, Leonardo? Faz somente a roçada da área. O profissional, ele não se preocupa em fazer o coroamento das mudas. Por que o coroamento das mudas ele é importante? Nessa foto que eu estou mostrando para vocês aqui, vocês podem perceber que tem o coroamento feito nesse plantio de reflorestamento. Esse plantio de reflorestamento ele foi objeto de incêndio criminoso. Veja que aonde tem as coroas das mudas, foi queimado somente as folhas das plantas, não foi queimado o caule das mudas. E aí, quando você não tem a queima do caule das plantas, o que acontece?
as plantas elas vão se recuperar. Agora, quando queima o caule, pode até ser que aconteça alguma rebrota ali, certo? Só que aí, às vezes, a planta ela perde a força, porque ela sofreu um dano, né? Que foi o fogo, e às vezes ela solta uma rebrotinha ali, mas não consegue ir para frente, fica por aquilo mesmo, não tem força para poder alcançar porte, crescer. Então, quando você faz o coroamento de forma adequada nas mudas, você pode perceber que queima somente as folhas das mudas. Vê que as folhas estão todas secas, mas você pode ver que é bem perceptível nas fotos que eu estou mostrando aqui, que o caule está intacto, não tem queimada no caule da planta. Então essas plantas, em sua grande maioria, vão conseguir se recuperar depois, tá? Dando prosseguimento aí à nossa live, entenda que só roçada não resolve. Você tem que fazer da forma correta. Monitoramento com tratos culturais é só a roçada? Não. Existem outras etapas que precisam ser feitas também para que o monitoramento com tratos culturais seja feito da forma adequada para você evitar alguns problemas que foi como que eu te mostrei lá nas fotos, tá? E mais à frente eu vou dizer como é a forma correta de se fazer, ok? Outro grande problema é feito um plantio de reflorestamento e a área não é isolada. O que é o isolamento da área? É você fazer o cercamento da área. A área ela precisa ser cercada. Para que a área precisa ser cercada? A área precisa ser cercada para evitar com que animais entrem na área, para evitar com que pessoas joguem lixo na área, para evitar com que o ser humano entre dentro da área. Nessa foto, esse reflorestamento em área urbana, a gente tinha feito o plantio de reflorestamento e pediu para o cliente fazer o cercamento. O cliente ficou enrolando para fazer o cercamento uns cabritos, conforme eu estou mostrando aqui nas fotos para vocês, cabritos pastando lá na área. Aí os cabritos eles subiam assim em cima com as patas dianteiras em cima das estacas de bambu, deitavam a muda e comiam o ponteiro das mudas onde tinha a maior parte das folhagens. Então nós tivemos problema nessa área com cabritos. Esse cidadão que soltou os cabritos em área de APP, nós denunciamos ele para o órgão ambiental. Os fiscais chegaram no local, os animais ainda estavam lá e os fiscais multaram em R$6.000 o proprietário desses cabritos que deixou esses animais soltos dentro de área de preservação permanente, pastando e danificando mudas nativas que nós havíamos plantado lá nesse local. Então, pode perceber, tem até um prédio ao fundo aí na foto que eu estou mostrando, dá para ver os cabritinhos ali pastando no meio, né? Então, é área urbana e tem gente criando cabrito dentro de área urbana. Eu estou mostrando um vídeo para vocês aqui, curtinho aqui, mostrando os bichinhos passeando lá na área, comendo capim, e as nossas mudas também, né? Que eles acabam danificando sim as mudas. Quem falar que não estraga é porque nunca viu. Eu vi os animais tombando as mudas e comendo, né? Nesse vídeo eles não estão fazendo isso, mas nós já temos muito conhecimento, a gente já viu de tudo aí em plantio de reflorestamento. Então os bichos eles vão sim e comem as mudas. Saiu até uma reportagem na televisão sobre isso, olha, até tirei uma foto na hora. Imagens de cabritos em ruas de Maringá viralizam na internet. Então, lá no bairro onde a gente faz esse serviço, é onde mora o proprietário desses animais e ele deixa os bichos soltos. Então os animais eles passeiam nas ruas, nas avenidas, no entorno lá, e onde tem capim para comer, onde tem coisa para comer, eles estão. Então os bichinhos estão circulando o tempo todo procurando comida, ou seja, procurar capim para eles comerem. E se tiver plantio de reflorestamento, eles comem as mudas também, como eu já disse para vocês lá. Então estou mostrando, inclusive saiu uma reportagem na televisão falando sobre isso. Então é muito complicado. Então quando você não faz o cercamento da área, você corre o risco da população jogar lixo, a própria população taca fogo nesse lixo depois, vai queimar o lixo e queimar suas mudas. E corre o risco, além do lixo urbano, jogar entulho também e a área ser invadida por animais.
em busca de alimento, por exemplo, como esses cabritos que eu mostrei no vídeo. Então, tem que tomar muito cuidado para você não ter prejuízo. Por isso é importante você manter a área isolada. Nós fizemos um plantio em um bairro uma vez aqui em Maringá, chamava Jardim Paulista. Ele está na divisa com outro município. Então, o loteamento, esse aqui é o loteamento de Maringá, ele está na divisa com outro município. E tinha um córrego no meio aqui, ó. 2 municípios, divisa, um córrego no meio. O córrego era um córrego bem rasinho. Do lado aqui de Sarandi, o cidadão ele atravessava com os cavalos, uma tropa de cavalos atravessava o córrego e ele soltava os cavalos para pastar aqui dentro da área de APP de Maringá. E aí nós tínhamos feito plantio de reflorestamento, nós perdemos muitas mudas lá devido a isso. Então nós tivemos que ficar monitorando constantemente essa área, sempre indo lá para pegar esses cavalos lá, para poder ligar para o órgão ambiental, para que o órgão ambiental fosse até o local para poder tentar encontrar o proprietário para multar e apreender os animais. Então assim, deu muita dor de cabeça para a gente. Por isso que eu digo, a área tem que estar isolada, cercada, para evitar com que a população jogue lixo e entre no local e para evitar que animais entrem até o local, porque podem pastar no local e inclusive pastar as suas mudas, danificar as suas mudas, ok? Fica aí dito os cuidados que vocês têm que ter com relação ao cercamento. Vamos lá, quando você faz o plantio de reflorestamento, muitas vezes o projeto, isso é falha de projeto. No projeto não está previsto o aceiro. O que é o aceiro? O aceiro, eu estou mostrando para vocês aí a foto aonde tem um aceiro. Então esse aceiro tem o cercamento da área ali, tem um alambrado. Eles fizeram ali uns 4 metros, eles limparam o capim, deixou só o solo exposto. Por quê? Porque para ninguém tacar fogo ali, porque se alguém tacar fogo ali beirando a cerca, não tem capim. Se não tem capim, não tem fogo. Então, quando o aceiro ele é bem feito, ele evita com que o fogo adentre a área de APP. Isso aqui é um exemplo prático do que é um aceiro. Isso pode ser feito com pá carregadeira, pode ser feito com um trator, com grade. Pode gradear essa área, né? Passa a grade várias vezes, revolve aquele solo, o capim fica revolvido por baixo do solo, o solo fica por cima, o capim fica moído embaixo ali e evita com que o solo entre. Ou você pode fazer dessa forma aqui, ó. Provavelmente isso aqui foi alguma máquina pesada, uma pá carregadeira que fez esse trabalho, foi muito bem feito. Então, é importante fazer o aceiro. Quando você não faz, o risco é fogo e queimar todas as suas mudas, tá? Outra falha, não utilizar os produtos de tecnologia avançada. Você tem que utilizar produtos de tecnologia avançada para que as suas mudas fiquem resistentes. Porque quando acontece um tipo de situação de fogo, por exemplo, como essa, se as coroas estão bem feitas, vai queimar as folhas, mas não queima o caule da planta. E essa planta, como vai ficar uma planta resistente, porque você está utilizando produtos de tecnologia avançada, ela vai ter mais força para poder se recuperar. Então, por isso que é importante o uso dos produtos de tecnologia avançada. Não utilizar esses produtos vai deixar com que você tenha mudas mais fracas no campo, tá? Então, essa é uma dica. E antes de dizer para você como fazer da forma correta o seu plantio de reflorestamento, a sua manutenção, etc., vou pedir para você, se você ainda não curte o nosso canal, para você clicar lá, seguir, curtir o nosso canal para estar sempre recebendo conteúdo como esse, para você se sobressair na frente do teu concorrente nos seus plantios de reflorestamento, beleza? Vamos lá. Qual é a forma correta de se fazer a manutenção? Ela tem que ser feita todas as etapas. Etapa 1, roçada. Etapa 2, coroamento. Fazer os aceiros da área, se estiver previsto em projeto, pessoal, porque às vezes, se não tiver previsto em projeto, você entrar com maquinário pesado dentro da APP, você pode ser multado. Tem que tomar cuidado com isso. Tem que estar previsto no projeto, ok? Então, fazer a adubação correta e utilizar os produtos de tecnologia avançada. Substituição de mudas mortas. Manutenção, todas as etapas feitas de forma correta. Não vem com serviço pé de porco aqui não, que não vai dar certo, tá?
Segundo ponto, cercar a área, isolar a área. Coloca uma cerca de alambrado, você isola a área. Ah, mas a área é muito grande. Cara, coloca uma cerca, você tem que isolar a área. A área, principalmente isolamento para evitar que entre animais lá, para pastar e estragar as mudas. Faça o cercamento da área. O cercamento com alambrado é melhor, porque evita com que o ser humano jogue lixo lá para dentro, porque a trama de alambrado ela é fechadinha, como na imagem que eu mostrei lá do aceiro. Uma cerca de alambrado evita com que a população jogue lixo, que entre animais. É o melhor tipo de cercamento. É mais caro, mas é o melhor para evitar esse tipo de situação. Terceiro ponto, faça sempre que possível o aceiro. Máquina limpa na cabeceira do lote para evitar que coloquem fogo ali próximo da cerca e esse fogo se alastre ali para dentro da área de APP e estrague todas as suas mudas. Mas detalhe, tem que verificar se isso está aprovado em projeto, porque entrar com maquinário pesado dentro de APP sem autorização do órgão ambiental pode ser complicado. Então consulta a legislação local do estado onde você está inserido, se você pode ou não fazer o aceiro, mesmo que não esteja previsto em projeto ou não. Aqui tem que estar previsto ou tem que ter no mínimo autorização do órgão ambiental para você poder entrar com maquinário lá para fazer um aceiro, ok? E o quarto ponto, utilizar os produtos de tecnologia avançada. E eu já disse o porquê. Porque suas mudas vão ficar mais resistentes, vão ficar mudas mais fortes. Se acontece um incêndio e você fez a coroa de forma adequada na planta, vai queimar as folhas, não vai queimar o caule, essa muda vai ter uma resistência muito grande, ela vai ter força para soltar novas brotações, essa muda vai se recuperar. Ok? E a manutenção tem que ser feita sempre em dia. Nas fotos que eu mostrei para vocês, a manutenção estava em dia, mas mesmo assim ainda queimou bastante folhagens das plantas ali. Então é importante o uso de produtos de tecnologia avançada para fazer com que você tenha mudas mais resistentes, tá? Um pequeno passo para você começar imediatamente a aproveitar essa oportunidade de aprender aí, de utilizar esse conhecimento, é colocar tudo em prática o que você aprendeu nessa aula. Eu te mostrei como evitar os problemas que acontecem no reflorestamento em áreas de preservação permanente, em área urbana. Então coloque em prática o que você aprendeu nessa área, tá? Tome nota. Essa live está publicada aí na nossa rede social, você pode assistir quantas vezes você quiser. Tome nota de tudo que você aprendeu aqui, coloque em prática. Dessa forma você vai perder menos mudas no seu plantio de reflorestamento, você vai maximizar o teu lucro, beleza? Por hoje é isso, vou pedir para você comentar, compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo profissional da área ambiental. E a gente se vê no próximo Refloresta Cast. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês para passar esse conhecimento para vocês utilizarem nos seus plantios de reflorestamento. Muito obrigado pela sua audiência e tenha uma ótima semana.